Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Tudo bem? Quero começar esse vídeo agradecendo a você pela sua participação, pelos likes que você tem dado, pelos compartilhamentos e também pela sua inscrição. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos e das lives. Graça preveniente. Você já ouviu falar? O que é esta graça preveniente que é tão discutida, falada, defendida por alguns e também, de alguma forma, ela é condenada por outros? O que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos discutir a respeito logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Graça preveniente, como nós falamos. O que é isso? Como ela funciona? Por que ela é ensinada? Bem, quando nós olhamos para os atributos de Deus, a pessoa de Deus, nós vemos esses atributos, entre os quais existe a visão que Deus tem do futuro. E esta visão que Deus tem do futuro não é porque ele precisa olhar para o futuro para tomar as suas decisões. É porque ele construiu esse futuro. Os atributos incomunicáveis de Deus, onisciência, presciência, como nós falamos agora, a onipresença, todos são atributos incomunicáveis do Pai, que são comunicados somente com o Filho e com o Espírito Santo. Dentro desse atributo incomunicável, que é a presciência, então é desenvolvida a graça preveniente, que ela se explica assim: Deus olha para o futuro e, através desta visão que ele tem do futuro, ele vê os indivíduos que irão se render a Jesus e aceitá-lo como seu Salvador. Isso é chamado de graça preveniente. Ele toma suas atitudes baseado naquilo que ele olhou. Uma coisa que nós precisamos nos lembrar e nos ater aqui é que Deus não tem atributo da curiosidade. Por quê? Não existe nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Deus não é curioso, ele não precisa estar preocupado em saber o que está acontecendo aqui ou ali, porque o conhecimento de Deus não é seletivo. Quem ensina isto são, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Eles dizem que o conhecimento de Deus é seletivo. Ele só conhece aquilo que ele quer saber. Mas se ele não quiser saber o que está acontecendo exatamente em um local, ele não vai ficar sabendo, somente depois que acontecer e isso se chamar a sua atenção. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus, então, ele é onisciente e presciente. E na sua presciência está, então, alastrada ou baseada a graça preveniente. Existe uma passagem bíblica que mostra, que fala a respeito desta questão, não da graça preveniente, mas pelo contrário, desmontando esse pensamento teológico. É óbvio, eu quero deixar claro aqui, que os irmãos que creem na graça preveniente não são irmãos que não fazem parte da igreja. São nossos irmãos em Cristo, mas têm esta dificuldade em entender esta posição teológica de que Deus não precisa olhar para o futuro para tomar as suas atitudes. Vamos ver aqui em Mateus, no capítulo de número 11, a partir do versículo 20, o que Jesus fala nesta passagem. Mateus capítulo 11, versículo 20, diz assim: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo, ou seja, Jesus aqui ele está falando com severidade a estas cidades que, mesmo tendo as experiências transcendentais, experiências de milagre, experiências sobrenaturais que Jesus havia operado ali, elas não se arrependeram. E ele vem dando exemplos de algumas cidades, do que aconteceria e do que vai acontecer. Versículo 21, ele diz assim: Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Olha que declaração interessante de Jesus. Ele está dizendo para Corazim e Betsaída que se lá em Tiro e Sidom eles tivessem participado das mesmas experiências que eles tiveram,
Tiro e Sidom teriam se arrependido. O versículo 22 mostra que mesmo Jesus sabendo que eles teriam se arrependido, eles vão passar por juízo, eles não estão salvos. Olha o que diz o versículo 22. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ou seja, eles vão passar pelo juízo, estão condenados sim, mesmo Jesus sabendo que eles iriam se arrepender. Essa é a questão. Se a graça é preveniente e Deus salva mediante aquilo que ele sabe das atitudes positivas que as criaturas vão tomar, por que é que então que ele não salvou Tiro e Sidom, sabendo que eles iriam se arrepender? Resposta: porque ele não quis. E por que ele não quis? Nós não temos como saber. Isto é uma questão do beneplácito da vontade de Deus. Vamos para o versículo 23. Olha o que diz. E tu, Cafarnaum, que fosse erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma, olha o exemplo que Jesus dá, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Sodoma não teria sido destruída. E Deus sabia disso. Jesus está dizendo aqui, olha, se Sodoma tivesse tido a mesma oportunidade, o conhecimento, os milagres que aconteceram em Cafarnaum, não teria acontecido o que aconteceu de ser destruída pelo próprio Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus já sabia disso? É óbvio, são os atributos incomunicáveis de Deus. Mas ele destruiu Sodoma, sabendo que eles iriam se arrepender se eles tivessem a oportunidade. E aí, como explicar isso? Aonde fica a graça preveniente aqui nessa questão? Não existe a graça preveniente. Porque Deus, se fosse esse o caso, poderia ter tomado uma atitude. E no versículo 24, é a mesma sentença que ele deu lá no 22. Ele diz assim, eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ou seja, Sodoma vai passar pelo juízo, foi condenada, foi destruída, mesmo Deus sabendo, né, tendo o seu atributo daquilo que ele está olhando lá no futuro, mas eles foram condenados, e sabendo que eles iriam se arrepender. Isso nos mostra, então, que esta questão ela não é decidida, dessa salvação ou da graça preveniente, pelas atitudes humanas, mas por uma atitude de Deus. Deus é quem toma essa atitude, e não baseado no aqui e agora, mas algo que já aconteceu no passado, na eternidade. Nós não podemos dizer na eternidade passada, porque a eternidade ela não tem o tempo, o cronos como nós temos. Mas para que nós possamos entender, nós usamos desse termo, a eternidade passada. Para finalizar essa questão e solidificar o que eu estou falando, quando nós olhamos aqui para 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no seu versículo 9, 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, e o versículo, 2 Timóteo, 1,9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 9. Diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Ou seja, não segundo aquilo que Deus ficou olhando que nós estávamos fazendo de bom ou de ruim, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Aí o versículo diz quando? Antes dos tempos dos séculos. Ou seja, esta decisão da salvação, ela é tomada antes que a pessoa tome as atitudes positivas ou negativas. E a graça preveniente, então, ela não é demonstrada em nenhum momento aqui na palavra de Deus. Obviamente, existem outras passagens e outras manifestações da Bíblia Sagrada que mostram que este ato de Deus de eleger os seus, ele aconteceu antes da fundação do mundo. Muito bem, eu quero agradecer aí então a sua participação mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco, pela sua inscrição, por estar compartilhando, por estar dando o seu like. E nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Fique na paz.